Você certamente já deve ter ouvido falar em sustentabilidade, mas hoje no programa nós vamos falar sobre sustentabilidade com um enfoque diferente, com enfoque na liderança e nas pessoas. Para conversar sobre esse assunto, está conosco hoje o professor Guilherme Piazzetta. Olá, professor, bem-vindo ao programa. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Guilherme Viriato da Silva Piazzetta é doutorando em administração pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina. É mestre em Business Administration pela Beulah Rates University dos Estados Unidos, possui MBA em Administração e Liderança e é graduado em Direito. É sócio administrador de 4 empresas, entre elas a Princípio Inteligência Corporativa. É palestrante, professor e consultor nas áreas de Administração e Liderança, professor e tradutor do idioma inglês e, no decorrer de sua carreira, trabalhou em 18 empresas no Brasil e no exterior. Professor, o que significa esse conceito de sustentabilidade humana? Qual é a diferença entre o tradicional conceito da sustentabilidade? A ideia, Paula, muitas pessoas hoje, elas entendem a ideia de sustentabilidade apenas na questão do foco ambiental, né? E, na verdade, o termo sustentabilidade, ele tem origem no termo que se chama Triple Bottom Line, né, que é um termo britânico, ou seja, ele quer dizer assim, que qualquer empreendimento nos dias atuais, para que ele se torne viável, ele precisa contemplar nos seus pilares, primeiro, a justiça social, a responsabilidade ambiental e também a lucratividade econômica, né? E assim, nós percebemos hoje que esses conceitos eles estão um pouco distorcidos no mercado de trabalho. Por quê? Assim, as empresas elas querem ocupar maior espaço no mercado de trabalho e, para isso, elas focam na questão ambiental e na questão da lucratividade. Que é o que dá mais marketing, né? Justamente. E os seres humanos eles ficam um pouquinho de lado, né? Hoje esses valores eles estão bem distorcidos nesse sentido. Então, por exemplo, às vezes uma empresa ela ganha um título de responsabilidade ambiental, de sustentabilidade, mas às vezes se você perguntar para os colaboradores dessa empresa qual que é o grau de satisfação deles em trabalhar nessa empresa, talvez você tenha um resultado um pouco adverso, né, daquele condizente com o título de sustentabilidade. Essa ideia que ela está um pouquinho distorcida, né? Então a sustentabilidade humana ela tem muito mais a ver com o ser humano em primeiro lugar e a questão ambiental e a questão da lucratividade em segundo. Ou seja, nós preservamos o meio ambiente para os seres humanos e não o oposto. E o lucro ele vem naturalmente. Apenas uma consequência. Justamente. Professor, sustentabilidade tem a ver com liderança? Qual é a relação da sustentabilidade com a liderança? Totalmente, Paula. Assim, os líderes, eles precisam entender que as pessoas elas estão em primeiro lugar na empresa. Então, qual que é o foco do líder? É a visão. E para atingir essa visão, ele precisa entender que ele não atinge visão nenhuma sem pessoas. Por exemplo, se nós aqui elencarmos, né, alguns dos nossos próximos objetivos pessoais, nós vamos perceber que nós não atingimos nenhum deles sem a ajuda de pessoas, né? E para isso, o líder ele precisa dominar algumas ferramentas de liderança, né, para que ele possa influenciar os seus subordinados a atingir a sua visão pessoal e colocar essa visão em consonância com a visão corporativa. Como que o líder deve atuar nesse sentido? Como que ele consegue incentivar e motivar essas pessoas? Bom, existem alguns princípios essenciais que devem ser observados, né? O primeiro deles, que eu acho muito bacana, é o princípio zero, que eu chamo e coloco nas aulas até. O princípio zero, ele coloca o seguinte, os líderes, os verdadeiros líderes, eles entendem que eles não dominam sobre pessoas. Eles dominam e eles lideram projetos e visões. E as pessoas elas são apenas influenciadas por esse líder, né? Então, dessa forma, como que um líder ele obtém influência? Né? Porque liderança não tem nada a ver com autoridade, com poder, com competência. Liderança tem a ver com influência. Por exemplo, um exemplo muito bacana que eu acho é a Madre Teresa de Calcutá. É uma pessoa que não tem uma posição nenhuma, né? Não tinha posição nenhuma, não tinha assim, um status empresarial nenhum, e ela exercia influência sobre as pessoas, porque ela tinha uma causa. As pessoas seguiam ela pela influência, não pelo poder, pela posição que ela tinha. Então os líderes precisam entender que eles influenciam pessoas e lideram, dominam sobre visões e empreendimentos e sobre projetos. Né, é engraçado nesse ponto porque assim, não fazendo apologia a religião nenhuma, mas nem a Bíblia Sagrada, ela coloca em nenhum momento que o homem domina sobre o homem. Né? Em Gênesis 1:26, por exemplo, a Bíblia fala o seguinte, que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais terrestres.
né? Não fala assim, homem, domine sobre outro homem. Né? O que eu acho mais interessante nisso também, que essa questão do domínio do homem sobre o homem, ela já tem um lastro, né? Um histórico assim muito antigo. O filósofo Hegel, ele explica de uma forma bem bacana isso, né? E ele chama isso, né, todo esse evento de poder da destrutividade. O que ele fala? Ele explica assim, que no tempo dos homens, os homens das cavernas, o homem ele tinha uma porção interior de sofrimento. Então o que acontecia? Ele sentia frio, sentia fome, né, sentia necessidade de ter um abrigo, e toda vez que ele sentia essa porção interna de sofrimento, ele buscava suprir isso com o domínio da natureza. Era uma luta pela sobrevivência, né? Justamente. Então ele sentia frio, ele acendia uma fogueira. Ele sentia fome, ele matava um animal. Né? Ele tinha necessidade de um abrigo, ele derrubava uma árvore e construía, né, uma casinha lá. O problema começou a acontecer quando esse homem que dominava certo território começou a se defrontar com outro homem que também dominava certo território para suprir suas necessidades. E agora, né, como que se resolve esse confronto? Então, assim, o homem ele começa a ter essa necessidade de ter domínio sobre o outro. Né? Então ele pensa assim, bom, esse território é meu, eu domino. E se outro homem vier aqui e quiser dominar também? Né? Daí ele pensa assim, o homem ele tem intuito de dominar sobre a natureza, mas não sobre outro homem. Ele pensa assim, bom, uma forma de eu ter o domínio sobre esse outro homem seria matando esse outro homem. Só que ele não tem, a natureza dele não é matar os homens. Então ele pensa assim, bom, eu posso escravizar esse homem. Né? Mas se eu escravizar esse homem, não basta para mim ter o reconhecimento de um inferior. Né? Ninguém gosta de ser reconhecido por inferiores. As pessoas querem ser reconhecidos, né, por superiores. E todo esse fato histórico ele gerou e desencadeou esse dilema que nós vivemos até os dias atuais, que foram as guerras. São conflitos que existem em todos os lugares até hoje, né? Justamente, porque o homem não entende que ele não domina sobre homens, ele domina sobre projetos e sobre visões. Isso os gestores precisam estar atentos a esse detalhe, que eles dominam pessoas, não dominam pessoas, mas eles lidam com pessoas, não apenas com empresas, projetos, máquinas. Isso é um ponto importante a ser... Justamente, aí a gente entra já um pouquinho na questão de liderança servil. Né? Então a maioria dos gestores, né, não vou chamar de líderes, de gestores, eles entendem o seguinte, que os meus subordinados, né, eles estão ali para me servir. E é justamente o contrário, né? O conceito de liderança servil, ele versa o seguinte, bom, eu sou líder e o meu foco é na visão, só que para atingir essa visão eu preciso de pessoas. Então, como eu posso servir essas pessoas a fim de que elas me ajudem a atingir a visão da empresa, né? Isso é um conceito de liderança servil que vai um pouco, né, contra ao conceito desse poder da destrutividade, né, que tem nas empresas hoje em dia. Em um recente artigo, o professor afirma que alguns gestores tratam seus funcionários como árvores. Tem um pouco a ver com essa questão da liderança servil. Eu queria que o professor explicasse um pouquinho melhor essa questão. Justamente vai de encontro com essa questão da destrutividade. Por quê? Quando o ser humano ele olha para uma árvore, naturalmente a ideia que ele tem é de domínio. Então ele pensa assim, né, essa árvore na minha frente, o que ela pode me dar? Ela pode me dar fruto, ela pode me dar um ar melhor, um ar mais puro, ela pode me dar, né, um combustível, seja madeira, né, o que for. E ele tem uma sensação de domínio. Né? E muitos gestores eles olham os subordinados dessa forma. Né? Qual que é a forma que eu posso explorar esse subordinado a fim de que ele dê o máximo de si para me trazer algum benefício? E não ao contrário, né? Ele não consegue às vezes entender que ele tem que servir essa pessoa. E tem uma frase muito interessante que eu acho bacana, o John Maxwell fala o seguinte, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, com a sua titulação, com, né, a sua posição, o seu poder, até que elas entendam o quanto você se importa com elas. Né? Então funciona mais ou menos assim, nós vamos começar um projeto, vamos começar a trabalhar em cima de uma visão. Então a primeira coisa que eu tenho que analisar é o seguinte, o meu time, os meus subordinados, como eles estão? Né? Como é que está o coração deles? Porque antes de eu tocar a mente, a habilidade técnica deles, eu vou precisar tocar o coração. Então antes de a gente começar um projeto, eu preciso, né, perguntar, Paula, como é que você está? Como é que está a tua família? E a tua saúde está bem? Você está precisando de alguma coisa aqui na empresa, né, para que melhore o teu desempenho no trabalho? Isso não é o que acontece, a gente sabe que não acontece dessa forma. Justamente. A partir do momento que os subordinados eles entendem o quanto os líderes se importam com a visão pessoal de cada um, com o objetivo pessoal, né, esses liderados eles vão dar o máximo de si para ajudar o líder a atingir a visão departamental dele, a visão pessoal e, em consequência, atingir a visão da empresa.
Professor, para que as empresas consigam atingir esses resultados de sustentabilidade humana, seria ideal que elas adotassem princípios de liderança. Eu quero saber mais sobre esses princípios da liderança, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco. Você que está nos assistindo, não saia daí, voltamos já falando sobre sustentabilidade humana com o professor Guilherme. Voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje no programa sobre sustentabilidade humana com o professor e consultor Guilherme Piazzetta. Professor, falamos no bloco anterior sobre princípios de liderança. Eu gostaria de saber quais devem ser esses princípios de liderança adotados pelas empresas. Como conversamos no bloco anterior, o princípio básico, essencial, é o princípio zero. Ou seja, as pessoas elas dominam sobre projetos e visões e não sobre outras pessoas. O próximo princípio, que seria o princípio 1, que normalmente nós trabalhamos nas aulas, é o princípio da prestação de contas. É engraçado, Paulo, porque depois que eu me tornei empresário, a maior dificuldade que eu encontrei não foi a questão de gestão humana, de gestão financeira, de gestão estrutural, e sim a questão da prestação de contas. Porque quando você está no topo do teu departamento, da tua organização, você não tem para quem prestar contas, em tese. E tem uma frase que ela me chama muita atenção e eu levo comigo isso de uma forma muito clara no meu coração. E ela diz o seguinte: as decisões erradas, elas são tomadas porque os conselhos não foram buscados a tempo. Então, se a gente buscasse mais conselhos, mesmo nas decisões pequenas, nós erraríamos menos nas decisões que temos que tomar no dia a dia. Então, o que acontece? Se você está no topo de uma organização, qual seria a melhor forma de você poder prestar contas, se você não tem ninguém acima de você? Muitas vezes você vai ter que criar um conselho consultivo. Então, junta ali 10 empresários, 10 diretores e temos que se reunir a cada 1 mês, 2 meses, para literalmente dar pitaco no negócio do outro. E daí, muitas vezes, isso funciona até como processo de mentoreamento. Então, assim, puxa, uma decisão errada que você já tomou, talvez ajude a direcionar o teu colega para que não tome essa decisão no próximo passo ali. Um segundo princípio que eu acho muito bacana também, eu chamo de princípio do sujeito ativo. E esse princípio ele tem muito a ver com inteligência emocional e o pensamento estruturado. Funciona mais ou menos assim. Tem a ver um pouquinho com resolução de conflitos no ambiente de trabalho. Então, assim, a maioria dos conflitos no ambiente de trabalho começa com um pequeno erro de comunicação. Então é a forma como as pessoas trabalham no seu próprio pensamento. Então você tem uma situação, por exemplo, no departamento que as pessoas não te entendem, tem um erro de comunicação. Então a primeira coisa que muitas pessoas pensam às vezes é o seguinte: por que eles não me entendem? E quando você faz uma pergunta e joga o sujeito para as outras pessoas, você acaba se tornando vítima da situação. É mais fácil ser vítima, Justamente. E daí você não tem muito o que fazer.
né? E se você inverte a pergunta e você pergunta assim, usando você como sujeito ativo, o que eu tenho que fazer para entender eles melhor? Né? Então você começa a se tornar... Como eu posso fazer para ser compreendido, facilitar a compreensão das outras pessoas? Você começa a se tornar um sujeito ativo daquela situação e você pode mudar a situação. Né? Então o que acontece? Tudo vai começar no pensamento. É o que a gente chama de pensamento estruturado. Então nós somos bombardeados diariamente por informações. Né? E a partir do momento que essa informação chega até o nosso pensamento, nós temos um momento de decisão. Levamos essa informação à frente ou não? A partir do momento que tomamos essa decisão de trabalhar com essa informação, nós vamos tomar uma atitude. E essa atitude vai nos levar a um hábito. E esse hábito vai definir o nosso caráter. Então, tudo começa com o pensamento, a forma que nós trabalhamos as situações no ambiente de trabalho ou fora dele. Um próximo princípio, né, que eu também acho fundamental, é o princípio das críticas. Como receber as críticas? Nós percebemos hoje que as pessoas como um todo, elas têm dificuldade em receber feedback, dificuldade em receber crítica, e principalmente os líderes. As pessoas levam para o lado pessoal uma crítica, às Justamente. vezes, para contribuir com a melhoria do trabalho. Né? Uhum. Qual que é a ideia disso? Por exemplo, o líder, ele tem a posição dele como líder. E nessa posição... ela é dividida, o líder, essa posição ela é dividida em duas partes. Primeiro, o cargo dele, a posição e a pessoa. A pessoa dele tem uma personalidade e tem um caráter. E a posição, que é o cargo, também tem uma personalidade e um caráter. Por exemplo, o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho não é o mesmo quando as pessoas estão fora dele. Então isso reflete a personalidade das pessoas. Né? E o caráter não, o teu caráter é o mesmo. Né? Você não consegue esconder o teu caráter por muito tempo. A personalidade, sim. Né? Você reflete ela no ambiente de trabalho e outra fora do ambiente de trabalho. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Os líderes, eles têm que perceber o seguinte. Se você obter sucesso, você vai ser criticado. Né? As pessoas, em geral, né, tem uma analogia de um amigo meu que eu acho bem bacana. Ele explica o seguinte. Que quando ele era pequeno, ele morava no campo. E normalmente ele chegava em um determinado momento do dia, ele pegava uma vara de bambu e ia lá, né, colher alguns frutos das árvores. E às vezes tinha uma árvore cheia de fruto de um lado e uma árvore seca de outro. Qual que era a árvore que ele ia lá dar algumas pancadas para obter o fruto? Né? A árvore que tem fruto. Então as pessoas, elas não gostam de bater, né, em pessoas que não estão dando fruto. As pessoas, elas querem criticar quem está dando fruto. Então precisamos entender, se você está dando fruto, se você obter sucesso, você vai ser criticado. Então conviva com isso e aceite. Tente fazer das críticas, né, algo construtivo para que você obtenha novos resultados. Tem uma analogia que eu uso que eu acho bacana, que é a de um avião decolando. Né? Então o avião ele vai decolar, ele precisa ter vento contra. Então o líder, ele está decolando, ele está subindo, ele tem que entender que as críticas é o vento contra que faz ele decolar. E nessa questão de posição, e de posição, cargo e de pessoa, né, o líder ele tem que estar bem atento. Essa crítica que me foi feita, ela foi feita em relação à minha posição, ao meu cargo, à minha função, ou ela foi feita à minha pessoa? Né? Tem grande diferença. Tem uma grande diferença. Então, quando o líder consegue discernir, né, a fonte da crítica, fica mais fácil dele trabalhar com isso também, né, no ambiente laboral. Um outro princípio que eu acho muito interessante, o Max conversa sobre isso também, é o princípio da genialidade. Né? As empresas empregam pouco isso nos dias atuais. O que ele quer dizer? É uma frase que eu acho muito bacana e fala o seguinte. As pessoas inteligentes, elas aprendem com os próprios erros. Né? As pessoas sábias, elas aprendem com os erros dos outros, não com os próprios. Então você percebe que aquele caminho já foi trilhado, não deu certo, é um caminho das pedras, opa, eu já não vou mais por ali. Né? Agora, os gênios, né, que são aquelas pessoas que fazem a diferença no mundo corporativo atual, eles não aprendem nem com os próprios erros e nem com os erros dos outros. Eles aprendem com o sucesso dos outros. Então eles percebem assim, eles focam no que fazer ao invés de ficar focando no que não fazer. Né? Então eu acho isso muito bacana, que é, né, nada mais nada menos do que hoje nós chamamos de benchmarking. Né? Você focar no sucesso, ver o que está dando certo e, né, prestar atenção no que deve se fazer ao invés do que não se deve fazer. Um outro princípio também que os líderes em geral normalmente não observam é o princípio da recompensa. Então imagine o seguinte, você como líder de um projeto, de uma visão, qual que é o teu foco? O teu foco é a visão, atingir o resultado. E qual que é a tua recompensa? A tua recompensa é reconhecimento. Né? Você está sendo pago para aquilo e você tem que atingir aquela visão.
né? Você atingindo, você vai ser reconhecido. Agora, os teus subordinados que trabalham no teu time, normalmente o reconhecimento não vai para eles, né? Então, qual que é o foco dos subordinados? O foco dos subordinados é a missão, né, que vai ajudar o líder a atingir a visão dele. Qual que é o reconhecimento dos subordinados? Tem que ser algo tangível, né? Porque assim, eles não vão receber, né, um parabéns, normalmente, talvez às vezes do líder, vai receber um chocolatinho. É algo bacana? Mas assim, não é suficiente. Justamente, o reconhecimento maior vai para quem está na liderança do projeto. Então, os subordinados que ajudaram o líder a atingir essa visão, eles precisam de algo tangível. E esse algo tangível, às vezes, é um dia de folga, um aumento, uma promoção. Tem que ser algo assim que realmente incentivador. Porque senão no próximo projeto ele vai pensar assim, puxa, né, vou dar o melhor de mim e o reconhecimento vai tudo para quem está lá em cima, né? Esse é o princípio da recompensa. Um outro princípio que eu acho bacana também, que é muito simples, é o princípio do investimento. Às vezes eu estou nas empresas, né, fazendo consultoria, até conversando com os alunos, e eu pergunto para os alunos o seguinte: se fosse para você olhar um pouquinho para trás na tua vida, do que você se arrepende, né? E normalmente eu não escuto das pessoas algo do tipo assim, puxa, eu me arrependi de ter casado, eu me arrependi de ter investido naquela propriedade, né? Ou seja, normalmente a resposta das pessoas é o seguinte: eu me arrependo de não ter estudado mais, né? Então assim, hoje eu percebo o seguinte: se tem duas coisas que nós investimos na vida e que tem retorno garantido, a primeira é conhecimento, isso ninguém te tira, e a segunda é o investimento na vida das pessoas, né? Se você perceber, hoje nós somos frutos das decisões que tomamos no passado, né? Então, por decisões ruins que tomamos, né, nos impediram de hoje estar numa posição ainda melhor. E por decisões boas, nos impediram de estar num momento, né, ainda pior, ainda melhor. Mas assim, onde nós estamos hoje, nós somos frutos também do investimento das pessoas na nossa vida, né? Então, assim, se nós olharmos para trás, em vários momentos da nossa vida, nós percebemos que estávamos cabisbaixos, passando por dificuldades, e naquele determinado momento alguém veio, seja com uma conversa, com um ombro amigo, com investimento financeiro, e a gente sabe o quanto aquilo foi importante, né, para nos tirar daquela situação e dar um impulso para algo melhor. Então, assim, precisamos investir na vida das pessoas. Eu tinha um professor no mestrado nos Estados Unidos que eu achava muito bacana, eu nunca mais esqueço isso. Ele escreveu na porta do escritório dele a seguinte frase: coisas podem esperar, pessoas não, né? E daí o que ele queria dizer com aquilo? Que hoje ele é um líder que ele tem 1000 subordinados sob ele, né? E ele explica o seguinte, que muitas vezes as pessoas batiam na porta do escritório dele e, assim, precisavam desabafar, tinha uma questão emocional para ser trabalhada, e ele falava, agora não, eu tenho algo importante para resolver, agora não dá, esse processo, esse procedimento, foco na visão, tal. E ele começou a perceber que muitas vezes as pessoas saíam do escritório dele e iam fazer coisas que não eram bacanas, né? Situações até de suicídio, porque as pessoas elas não podem esperar. É uma questão aí também de gerenciamento de tempo, né, dos líderes. O último princípio que eu gostaria de trabalhar hoje, né, tem alguns outros também, mas é o que eu chamo de princípio do ser, né? Então muitas vezes eu percebo assim, né, os clientes, né, os alunos reclamando assim, puxa, eu não tenho o líder, o chefe que eu gostaria, eu não tenho o pai que eu gostaria, mãe que eu gostaria, eu não tenho o namorado, o esposo que eu gostaria, né? E é um princípio que eu entendo que é muito simples, ele tem assim uma aplicabilidade muito efetiva no ambiente de trabalho. Ele diz o seguinte: antes de ter, nós precisamos ser, né? Então, se você deseja um marido melhor, né, antes você precisa ser uma esposa melhor. Se você reclama porque você não tem amigos, né, então você tem que se perguntar, eu estou sendo amigo? Então antes eu preciso ser amigo. Se você deseja um chefe melhor, um chefe mais compreensível, você tem que se perguntar, eu estou sendo um bom colaborador? Eu estou sendo um bom funcionário, um bom liderado? Né? Então, esse princípio, ele foca nisso. Nós temos que, antes nos voltar a nós, né? Eu quero mais amor, eu quero ser mais. Você está dando amor? Né? Eu quero que as pessoas me ajudem. Só esperar coisas das pessoas não adianta, a gente tem que promover Justamente. Também, ser o que gostaríamos que as pessoas fizessem para nós também. Tem que ser sujeito ativo da situação. Professor, com base em todos esses princípios e no conceito de sustentabilidade humana, qual deve ser hoje o papel do líder
baseado nessa situação? Bacana. Eu entendo, do meu ponto de vista, o seguinte: o principal papel dos líderes hoje é identificar o potencial nas pessoas e capacitar essas pessoas para que atinjam o máximo do seu potencial. Né? Então, o líder ele precisa enxergar dentro das pessoas um potencial que nem mesmo elas enxergam. Muitas vezes, né? Ele tem que ter assim um discernimento muito aguçado das habilidades, gestão por competências e assim por diante. Tem uma cena de um filme que ilustra, né, esse papel do líder que eu acho muito bacana. É um filme francês, né, de uma escultora que é a protagonista do filme, e assim, numa determinada cena, ela recebe um bloco de gesso maciço, mais ou menos de um metro cúbico, e tem um vizinho dela, que é uma criança de 10 anos, né, e essa criança, ela olha, né, a escultora receber aquele bloco de gesso, colocar esse bloco de gesso na sala dela, e alguns dias depois, o vizinho, né, o menininho retorna, e ele olha aquele bloco de gesso que ele tinha visto anteriormente, agora virou uma escultura, com pessoas ali. Né? E ele fica circundando aquele bloco e analisando, e daqui a pouco ela chega e ele pergunta para ela, faz a seguinte pergunta: como você sabia que essas pessoas estavam dentro desse bloco? Né? Então eu entendo que é justamente esse o papel dos líderes nos dias atuais. Você precisa enxergar dentro das pessoas um potencial que nem mesmo elas sabem que elas têm, e capacitá-las para que elas atinjam o máximo desses potenciais. Me dói no coração muitas vezes quando eu ouço frases do tipo assim: nem todas as pessoas nasceram para ser líderes. Né? Se um líder olha para alguém e fala que aquela pessoa não nasceu para ser líder, é porque ele não está sabendo identificar o potencial correto daquela pessoa. Porque todos os seres humanos, eles nasceram com potencial e eles têm capacidade para serem efetivos ao seu máximo naquela área que eles foram chamados. Que ótimo. Professor, agradeço a sua presença aqui no programa Gestão Eficaz. Quem sabe, na próxima oportunidade, voltamos a falar sobre esse assunto, sustentabilidade humana, que é tão interessante. Eu que agradeço o convite. E você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato com o professor Guilherme, o e-mail dele está aqui na tela. E nós vamos encerrando por aqui o programa Gestão Eficaz de hoje. Voltamos na semana que vem. Obrigada pela companhia e até lá.